É exatamente o jeito que você olha pro seu conteúdo que faz com que você não consiga manter constância. Que faz com que você sinta que isso é um processo trabalhoso, chato, difícil e que não gera tanto resultado quanto outras coisas, outros incêndios do seu dia que são urgentes. Então nesse vídeo, já se inscreve aqui nesse canal, porque se você tá disposto agora a fazer seu cérebro ser viciado em criar conteúdo e destravar de uma vez por todas a sua presença digital, o reconhecimento que vem por cima disso, a gente vai resolver isso aqui. Seja bem-vindo a esse canal. Se você não me conhece, eu sou a Maria. Hoje eu tenho uma comunidade no digital voltada para ajudar profissionais que prestam serviço a, de fato, criar um negócio na internet. Um negócio que dê tempo, dinheiro e que as pessoas consigam vender sendo elas mesmas. Por muito tempo, eu sei o que você está sentindo. Eu já desanimei com conteúdo, eu já passei dias sem postar e eu sei exatamente o que é ter uma rotina que muitas vezes tem outras coisas urgentes para resolver que não é o conteúdo. E eu acho que o que mais incomoda é quando a gente começa a criar conteúdo, a gente cria essa constância, aí do nada acontece um problema, outro para, ou até mesmo a gente vê que não dá o resultado que a gente espera no período que a gente espera. Você sente aquela sensação de ter que reconquistar tudo de novo do zero. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nesses últimos 5 anos, eu comecei no conteúdo trabalhando com criação de canecas, eu vendia canecas. Além disso, eu comecei a me tornar social media e pude trabalhar nos bastidores de pessoas surreais do digital e que eu admiro muito. E uma coisa que eu percebi trabalhando nesses bastidores é que justamente a maioria das pessoas não consegue ter constância no conteúdo, porque muitas vezes o mercado colocou a visão errada de conteúdo na mente delas. Eu quero que você pense tudo que a gente vai conversar agora e o que vai fazer com que você mude o seu jeito de pensar sobre conteúdo em um triângulo com 3 etapas, 3 passos que precisam estar alinhados para que você de fato faça o seu cérebro gostar do conteúdo. E a primeira, que eu já quero desmentir nesse exato momento, eu quero que você entre já limpando o que é ruim nesse vídeo pra gente construir o que faz sentido, é o desapego. Principalmente, eu acho que é tirar aquele medo do julgamento, sabe? Das pessoas talvez verem você de um jeito que você não quer que seja visto, ou até mesmo você desanimar, ter muitas ideias, não saber por onde começar e aí querer fazer as coisas do jeito certo. Principalmente as métricas. O desapego que eu me refiro aqui também é você desapegar dos números. Eu vejo que quanto mais a gente consome conteúdo pra aprender a criar conteúdo, mais a gente cria estereótipos na nossa cabeça. Um estereótipo do que é um conteúdo bom, um estereótipo do que é um conteúdo que realmente vende, um estereótipo de como deveria ser o meu conteúdo. Só que uma vez que você está destravando essa área da sua vida, destravando essa área do seu negócio no digital, não tem como as coisas começarem perfeitas. Não tem como você agradar todo mundo. Não tem como você não passar uma vergonhinha. E muitas vezes a gente pensa, cara, eu vou esperar pra eu criar conteúdo no jeito certo. E pelo menos eu, na minha história, não sei se você vai simpatizar, eu sempre senti que quando eu entrasse pra fazer as coisas, eu ia fazer muito bem feito. Só que foi exatamente isso o que me colocou numa armadilha de nunca ir pra frente, sabe? Nunca colocar o negócio e fazer acontecer, porque muitas vezes na cabeça a gente tem uma ideia de que vai ser incrível, mas às vezes na prática a gente não é tão bom assim quanto a gente imagina. Então, a primeira coisa que vai fazer com que você destrave, goste de criar conteúdo, é desapegar da visão dos outros, das métricas, do like, das visualizações, e entender que você tá criando um braço novo no seu negócio na internet. E esse braço novo exige você testar, você errar. E a partir do momento em que você desapega do que é considerado certo e você começa a olhar com outros olhos, mas olhos do tipo, dei o primeiro passo, olhos do tipo, tô começando a fazer, olhos do tipo, tô criando em volume pra aprender qual que é o meu jeito de fazer, as coisas mudam. Mas perfeito, Maria, perdi o desapego, não tô mais desapegado. O que eu tenho que fazer? Quais são esses 2 pontos que a pirâmide que você me trouxe tem que vão fazer com que o meu conteúdo, de certa forma, também me venda? Seja um conteúdo bom. Porque eu sei que você não tá na internet só pra criar conteúdo por criar, mas que você quer trazer o seu negócio pra jogo. Você quer encontrar pessoas que vão acreditar no que você acredita, ser reconhecido pelo seu trabalho e monetizar com isso. E é por isso que eu quero falar rapidinho pra você do Acelerador. Hoje, o Acelerador Dinheiro na Mesa é um programa que a gente tem dentro da minha comunidade para pessoas que querem começar a fazer com que o negócio tenha esses primeiros resultados e aumentar a quantidade de grana que você faz na internet. A intenção é tirar você da sobrecarga e começar a te dar mais tempo livre para você ser mais bem pago, e ao mesmo tempo que você vai ser mais bem pago, você também vai ter mais tempo para se dedicar ao conteúdo. Você também vai conseguir entender sobre processo comercial, como vender mais, sem necessariamente o meu conteúdo ser o mais perfeito de todos. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o Acelerador, é só você clicar no link aqui embaixo que eu vou deixar para você. Mas vamos lá. Se eu não tenho tempo pro conteúdo o tempo todo, agora a gente tem que olhar pro segundo e pro terceiro passo. E eu acho que isso é uma das coisas que, trabalhando nos bastidores, eu fui percebendo que as pessoas mais deixam de lado. Eu sei que o mercado fala muito sobre criar conteúdo de valor, sobre ensinar pros outros o que você sabe, e, de fato, conteúdo de valor é uma coisa que funciona, é uma coisa que faz sentido e que ajuda você a, de certa forma, vender mais no Instagram. Só que existe um outro ponto.
E é esse segundo ponto da pirâmide, que é o ponto que nem todo mundo às vezes fala, que é o ponto das suas opiniões. Eu imagino que em alguns momentos você queira falar sobre algo na internet, criando conteúdo de valor, mas você pense, meu Deus, eu não tenho certeza sobre todas essas coisas. Ou você até esteja cansado e pensando, caraca, mas eu tô muito repetitivo no meu conteúdo, como que eu inovo? E aí que entra o ponto das opiniões. Quando você cria conteúdo não só pensando em servir para o outro lado, mas também deixar claro o que você pensa sobre a vida, sobre o seu trabalho, sobre o seu mercado, sobre situações do seu dia a dia, você começa a criar conexão com a pessoa que está ali do outro lado. Mais do que ensinar uma pessoa, você se conecta por valores, por um jeito de pensar em comum. E isso, de certa forma, te vende. Porque existe uma frase que eu gosto muito. Pensa comigo. As pessoas compram de quem elas mais se identificam. Quanto mais a sua audiência sabe sobre você, seu jeito de pensar, mais propensa ela vai estar em comprar de você. Porque ela vai se conectar com você. Você vai gerar identificação por meio de ideias, por meio de pensamentos, o que você acredita sobre o mundo, sobre a vida. Por que eu trago isso como um ponto de constância? Porque é muito mais fácil eu falar o que eu penso sobre uma coisa do que eu ensinar do zero um conteúdo e ter medo de ser repetitivo. Só que, claro, também existe o período onde a gente pensa, caraca, mas eu vou falar minha opinião, eu vou ensinar, e em que momento isso vai gerar desejo pra pessoa e mostrar que eu sei o que eu tô falando? Em que momento, e se chegar uma pessoa e falar que eu não tô falando nada com nada e essa pessoa, de certa forma, me descredibilizar? Como que eu faço pra gerar autoridade? E aí a gente vai pro terceiro ponto da pirâmide, que pode ser um dos mais importantes desse vídeo. Quando a gente entra pra internet, eu sei que muitas vezes o mercado faz a gente entender a autoridade como aquela imagem perfeita e inabalável que a gente tem sobre se vestir do jeito certo, sobre falar com palavras bonitas, ou talvez sobre não errar na hora de falar, não trazer uma fraqueza sua pro seu conteúdo. Só que eu gostaria que nesse exato momento você desapegasse dessa ideia de autoridade e entendesse que ela vem muito também da sua experiência de vida. E o terceiro pilar desse momento onde a gente fala sobre se tornar viciado em criar conteúdo é exatamente eu facilitar a minha vida na criação de conteúdo. E eu vejo que não tem como facilitar mais do que falar sobre o que você já viveu. A chance de você gerar desejo, você gerar autoridade é gigantesca. Talvez mais do que se vestir de um jeito perfeito. Eu gosto muito de usar um exemplo, nesse caso aqui, que é o João Adib. O João Adib, ele tem uma marca, que é a CIMED, uma marca gigantesca. Só que você não vê ele se vestindo de um jeito estratégico, intencional, com blazer, como muitas vezes é pintado a gente pra cá. Não tô dizendo que isso não é importante, se você se identifica, por favor, use seu blazer. Só que hoje, se você tá usando um tipo de roupa, ou falando de um jeito que você não se vê representado, mas porque você tem que gerar autoridade, nada adianta você ter um casaco bonito se você não conta a sua experiência, o que você faz, o que você já viveu. É como se eu pensasse, caraca, imagina se o Steve Jobs entrasse agora pra internet. Seria justo ele entrar pra internet pensar, nossa, eu tenho 0 seguidores, então eu não tenho autoridade, então as pessoas não vão confiar em mim. Não faz sentido, entende? Justamente pelo histórico dele, o que ele fez no offline, o que ele fez antes mesmo de que talvez criar um perfil no Instagram. E é isso que eu quero que você entenda sobre você. Eu tenho certeza que mais do que o período que você abriu o seu Instagram e o número de seguidores que você tem, ou o jeito que você se veste, você é uma pessoa que tem uma história por trás. O seu offline, eu não sei quantos anos você tem hoje, mas se você tem 30, 40, 20 anos, você tem tudo isso de experiência de vida. E experiências que muitas vezes reforçam o quanto você atua na área que você atua, o quanto você estudou sobre o que você faz, o quanto você já sabe e o quanto você não merece ser desvalorizado pelo que você faz. E eu vejo que uma das coisas que mais tira a constância é a insegurança sobre postar. É eu não saber como eu tô postando, se o que eu tô postando é certo, se faz sentido ou não. Então, uma vez que eu começo a facilitar esse processo e eu começo a falar do que eu penso, do que eu acredito, do que eu já fiz, e claro, do outro lado, de certa forma, ensinar desapegando dos números, do conteúdo, do jeito certo, mas focando na mensagem, mais as coisas funcionam. Conta aqui pra mim qual desses conselhos foi o que mais ressoou aí do outro lado. Se você quiser trazer também um pouquinho das suas experiências de vida ou alguma dúvida que veio por aqui, vai ser incrível responder você. Se você gostou desse tipo de conteúdo, na última semana eu fiz exatamente um vídeo falando sobre experiências de vida, sobre justamente fazer você entender quais são os pontos da sua história que podem te favorecer na internet. Então eu vou deixar ele aqui em algum canto da tela se você quiser assistir e vai ser uma honra ter você aqui nesse perfil. Beijocas da Girafa.